Vasco no mercado da bola. Tem drone, Vasco, do Vasco ou Pedrosa? Talento, São né? 3 drones, né? Talento a movimentação do Vasco no mercado. Tá, talento. São 3 nomes que tu vai falar aí? Ah, mas nem todos vão chegar. Ah, tá bom. Esse que é o ponto. Talenta porque, assim, eu acho que o Marcelo Santana e o Pedrinho estão fazendo um trabalho muito legal de alívio de folha salarial de jogadores que ganhavam um alto salário e não desempenhavam dentro de campo. Isso é positivo. Agora, no quesito entradas, o Vasco contratou 4 jogadores. Coutinho, Alex Teixeira e Souza. Esse eu não vou nem contar como uma contratação do departamento de futebol. Apesar do Pedrinho ter sido importante na vinda do Coutinho, não foi algo que há um mapeamento de mercado, não foi algo que aconteceu por vontade do jogador. E o Emerson Rodrigues foi um jogador trazido pelo Pedro Martins, que era o diretor anterior. Ou seja, até o momento, o Marcelo Santana, que vai fazer quase 2 meses de Vasco aí, não contratou ninguém. O primeiro deve ser o Jean Menezes, que é um ponta do Toluca, tem 31 anos, jogador que atua pela ponta esquerda, mas também pela ponta direita. É um atleta que tem uma boa quantidade de assistências na Liga Mexicana, participa bastante, vai bem com as 2 pernas, então eu considero uma boa contratação. O Vasco acertou um contrato aí de 2 anos com esse atleta, com opção de renovação por mais 6 meses, caso ele bata metas. Deve chegar amanhã no Rio de Janeiro, mais tardar na próxima sexta-feira. É um jogador que até o próprio empresário que negociou essa vinda estava ontem no CT Moacir Barbosa e que eu considero uma boa contratação. O Vasco estava precisando, e está precisando urgentemente também, de um zagueiro. E o jogador que estava mais próximo do Vasco era o Lemos. O Vasco acertou tudo com o seu empresário, tudo com o Atlético Mineiro, ofereceu o mesmo salário que ele ganhava lá no Galo, e o jogador Lemos alega que o Galo deve coisas a ele e ele não sairia do Galo sem que o Galo pudesse cumprir o que devia a ele. O Galo nega essa situação. O fato é que ele esteve próximo de ao São Paulo, babou. O fato é que ele esteve próximo de ao Vasco da Gama e também está muito próximo de babar. A chance hoje é muito pequena. Que loucura, né? Um jogador que já estava praticamente acertado, e hoje a informação que eu obtive é que ele prefere ficar lá ganhando o que ele está ganhando, sem espaço, do que jogar no Vasco da Gama e do que ir para outro clube, porque ele também recusou o São Paulo, por exemplo, que é um time que está aí na Libertadores e disputa a parte de cima da tabela. E o terceiro nome é o Galdames, né? O Vasco já liberou o Galdames, o Vasco já aceitou a rescisão de contrato com o Galdames, que eu já falei que é um jogador que ganha cerca de R$500 milhão, é um salário altíssimo, para ele poder negociar com o São Lourenço. Mas justamente por conta desse salário, a situação está emperrando e aí o São Lourenço está praticamente desistindo da ida do Galdames. Para o Vasco é muito ruim, porque seria um alívio salarial muito grande. Não é uma situação definida, mas o fato é que hoje, uma situação que já estava próxima, que se arrasta aí há mais de 2 semanas, hoje está travada nessa situação, porque, repito, o Galdames ganha um alto salário e o São Lourenço não é um time argentino que tenha muito dinheiro. E o Maurício? Não tem o Maurício? Maurício Lemos. Lemos, era o do Atlético Mineiro. Exato. São esses os nomes? São esses os nomes e assim, cara, novamente eu vou falar aqui. O Vasco quer também trazer um ponta-direita para poder ter uma recomposição melhor quando o Adson não jogar, porque é um garoto que se desgasta muito. E a posição de zagueiro, pelo que eu soube também, o mapeamento de mercado está sendo feito a temporada inteira, o mês inteiro. Estão buscando já entrar em negociação, mas a janela fecha no dia 2 de setembro. Fácil, né? O Botafogo também é um outro clube que está aí na janela buscando um zagueiro, né? E realmente, assim, é como os laterais. Está tão difícil arrumar bons laterais no mercado hoje, né? Tá aí os drones de Lucas Pedrosa para o Vasco da Gama e hoje tem